Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio. Eu, Andréa Cunha, estou aqui à frente desse programa que é para trazer ativação de vida, para trazer temas sobre saúde integral, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar em diversas áreas da vida. E hoje, gente, eu tenho um assunto super importante. Vamos falar sobre algo que acomete muitas pessoas e que ainda também é muito temido, que é uma doença, sim, que muitas vezes ela chega silenciosa. Vamos falar sobre o câncer. Essa doença que muita gente tem medo e algumas pessoas com certeza já tiveram alguém aí na família e sabe a dificuldade que é lidar com essa doença. Temos questões emocionais, que é super difícil, né? Também a questão do diagnóstico, como lidar com esse diagnóstico. Então eu tenho aqui uma verdadeira referência na área de saúde, que é a doutora Clarissa Matias, que está aqui com a gente, que vai falar como desmistificar essa doença, como compreender melhor essa doença. Doutora Clarissa, seja bem-vinda aqui ao Vida em Equilíbrio e vai ser uma honra falar com você sobre esse assunto que é tão importante hoje, né? Muito obrigada pelo convite e eu acho que é super importante, né? O papel de vocês, o papel de toda a mídia para ajudar a desmistificar a doença. Com certeza, o papel da comunicação, né? Chega a mais pessoas, alcança, as pessoas têm mais consciência também. Gente, a doutora Clarissa é oncologista clínica da Oncoclínicas Bahia e também líder do Cancer Center Hospital Santa Isabel, em Salvador. Então, doutora Clarissa, vamos começar falando como é que a senhora começou nessa trajetória da medicina e por que escolheu a oncologia? Então, eu ia ser geriatra, né? Eu entrei na faculdade dizendo que eu ia ser geriatra, que ia cuidar de pessoas idosas, e aí eu fui fazer um estágio fora do país, na França, e lá eu me apaixonei por oncologia, porque, né, eu me formei há 33 anos atrás, e nessa época a oncologia estava engateando, era uma especialidade extremamente nova, e nós não tínhamos a disciplina de oncologia, né, na Universidade Federal da Bahia, nem na Baiana. Então, quando eu vi, né, toda a parte molecular do câncer, né, o cuidado, a integralidade do cuidado com o paciente oncológico, as relações, eu realmente fiquei encantada. E aí resolvi, né, que eu iria fazer oncologia. Então, essa foi a minha história. Muito bacana, né? E, assim, acredito que seja muito difícil, ao mesmo tempo desafiador, né? Tá lidando com essa doença, que é uma doença que, na verdade, ainda é muito temida e crescente, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, assim, qual é a maior dificuldade hoje para se falar sobre o câncer, né? Eu queria que você trouxesse um pouco mais de clareza para as pessoas entenderem, porque, sem dúvida, essa questão emocional tem um impacto muito forte, né? A própria família, né? Lidar com esse diagnóstico, como é que é normalmente, que clareza a gente precisa ter para saber lidar com essa doença? Então, André, o que acontece? Todos nós, né, sabemos que a única coisa certa na nossa vida é que nós vamos um dia partir desse mundo, né? Todos nós vamos morrer ou desencarnar, como quer que você chame. Só que é uma coisa que é muito distante de nós, né? E aí, a partir do momento em que a pessoa tem um diagnóstico de câncer, isso pode ser um câncer, um basocelular na pontinha do nariz, que não vai causar nenhum tipo de problema. Todos os medos, todos os receios, aquela tia que você conheceu, que você cuidou, que tinha um câncer de estômago e que, né, partiu super magrinha. Então, todos esses fantasmas chegam até você. E eu estava acabando de ter essa conversa, inclusive, com uma paciente no consultório, porque eu falei, ela terminou o tratamento, terminou de uma forma brilhante, mas é uma menina jovem, e eu disse, você tem que se divorciar, né, desse diagnóstico para poder seguir com sua vida, não é porque você acordou com uma dor no ombro que você acha que isso pode ser alguma coisa, mas, né, tanto existe essa problemática da possibilidade da morte com a doença, como existe o fantasma da doença mesmo depois que você já fez um tratamento. Então, realmente, assim, é uma situação muito difícil. A questão emocional pesa muito, né? Porque, como você falou, tanto tem o medo de quem já teve, né? Já passou pela doença e já curou, medo da volta, quanto também a quem está tratando, né? Não sabe se vai ou não ter um óbito, né? Se vai conseguir ou não a cura. Existe hoje um avanço muito grande, né, da tecnologia na medicina. Quais são as novidades hoje, assim, que a gente pode já citar,
que pode já ajudar hoje as pessoas a terem mais esperança de que, de fato, ela pode conseguir mais cura, né? Ou algum tratamento melhor? Então, eu vou dividir essa resposta em duas coisas. Hoje nós temos uma detecção precoce do câncer. Então, você tem programas de detecção, por exemplo, do câncer de cólon. Então, se você pega lá um pólipo bem inicial, você não vai nem desenvolver a doença, né, através de uma colonoscopia. Você tem a detecção precoce de câncer de pulmão. Se você tem pessoas que são fumantes, com determinada carga tabágica, você então faz esses exames de rotina, né, de rastreamento, que a gente chama. A mesma coisa para câncer de mama, colo de útero, próstata. Então, você tanto detecta o câncer precocemente, com isso você consegue um índice de cura muito superior. E aí, se você olha as curvas de mortalidade dos países desenvolvidos, você já vê que realmente essas curvas já estão, né, com um aumento de sobrevida bem importante, um aumento do número de curas. Tanto como, agora para a segunda parte da resposta, você tem métodos de tratamento que são muito mais eficazes em todas as áreas. Então, você tem, na cirurgia, você tem a cirurgia robótica, que é uma cirurgia que consegue, em muitos casos, ser muito mais abrangente, com menos morbidade. Depois, na radioterapia, você tem máquinas também que são muito mais precisas e conseguem somente irradiar, né, determinado alvo. E depois, dentro do tratamento oncológico, né, da nossa parte, você tem a individualização do paciente. Então, você hoje tem como mandar o material em vários tipos de doença para uma avaliação molecular. E com isso, você fazer um desenho de tratamento que seja o mais adequado possível. E aí, com isso, a gente tem casos de, por exemplo, câncer de pulmão, onde você tem um aumento, né, de controle de doença, que antes, né, se você falasse isso para mim na época da minha residência, eu ia dizer, não, André, é impossível que um paciente de pulmão com câncer metastático viva 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Mas está acontecendo. Então, a mesma coisa para mama, para rim, para melanoma. Melanoma era uma doença absolutamente fatal. E hoje a gente tem imunoterapia. Então, a gente realmente tem um avanço inacreditável. Isso é muito bom, né? Boa notícia. Existe, quais são os cânceres, assim, a parte do corpo que é mais comprometida, que pode ter mais probabilidade de câncer? Existe uma área mais, assim, maior, vamos dizer assim? Sim, então, nas mulheres, nós temos o câncer mais prevalente é o câncer, né, de mama, e nos homens o câncer de próstata. Mas lembrando que o câncer que mais mata, tanto homens como mulheres, infelizmente, ainda é o câncer de pulmão, que é um câncer que 90% dos casos são causados por cigarro. É isso. Agora, não necessariamente o câncer de pulmão tem a ver com cigarro, né? Também pode haver, né, situações que a pessoa já não fuma, não tem nenhum tipo de momento, teve esse estilo de vida e mesmo assim teve câncer de pulmão. Quais são as situações como essa? Então, acontece, existem alguns tipos de câncer que estão relacionados com poluição, né? Poluição ambiental, isso tem sido cada vez mais crescente. Um número muito pequeno é relacionado com fatores genéticos e um número razoável são fatores que nós não sabemos, né? Por que aquele indivíduo desenvolveu câncer. Mas, de novo, 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados a cigarro. Sim. E não somente de pulmão, porque o cigarro está relacionado com câncer de pâncreas, com câncer de intestino, com câncer de cabeça e pescoço, que é um câncer super difícil, e até colo de útero. Sim, sim. Existe um câncer mais difícil, assim, de ser diagnosticado, que ele fica ali um pouco maquiado ou não? Dá para ver qualquer tipo de câncer com um diagnóstico precoce? Então, na verdade, o câncer de pulmão ele é muito silencioso. Né? Normalmente você tem aquele fumante que já tem uma tosse, então a tosse muda, mas ele não percebe. Então, o pulmão não dói. Então, às vezes, você tem tumores grandes que, né, o paciente só vai descobrir quando ou ele começa a perder peso, ou ele começa a ter uma tosse já intratável, ou ele começa a tossir com sangue. Então, algumas coisas que
ou ter uma convulsão, por exemplo. Então, às vezes, são situações bem difíceis. Sim, sim. Câncer de pâncreas também é um câncer extremamente silencioso. E, principalmente, se ele acontecer nas porções mais distais do pâncreas, porque quando ele é na cabeça do pâncreas, a pessoa pode ficar amarela. O câncer de mama, ele é um câncer palpável, né? Então, é importante que a mulher desenvolva, inclusive, técnicas, né, para fazer um autoexame todo primeiro dia do mês. Muito importante. E aí, câncer de cólon também pode ser extremamente silencioso. Todo, na verdade, a grande maioria dos casos são relativamente silenciosos, por isso que é importante você ter um acompanhamento, fazer uma prevenção, controlar o peso, fazer exercício físico, não comer embutidos, assim, o tomar... estilo de vida, né, doutora? Exatamente. É muito importante, né? Então, assim, o câncer também é necessário que a pessoa tenha um estilo de vida mais saudável, né? Que ela também faça exercício, cuide da alimentação. Quais são, assim, fatores importantes para as pessoas começarem, a partir de hoje, já começarem a ter consciência dentro do seu comportamento, né? Que elas podem já, a partir de agora, começar a ter um estilo de vida mais saudável e prevenir, né? Fazer com que não tenha um futuro possibilidade de câncer. Seria desde a atividade física, o que mais? Então, atividade física é super importante, porque quando você faz uma atividade física, você ativa o seu sistema imunológico. Então, porque na verdade, só voltando um pouquinho, o câncer, ele é como se nosso corpo fosse uma fábrica de caixinhas brancas. E aí, em determinado momento, uma caixinha sofre uma alteração. Sim. E perde essa capacidade de saber morrer, porque toda célula ela nasce, cresce e morre. E aí ela se torna perene. Então o câncer, na verdade, é isso. E aí, o que é essa capacidade de se multiplicar? Acontece porque o supervisor lá, né, o nosso sistema imunológico, não notou que a caixinha não era branca, era amarela e deixou passar. Ele é meio independente, né? Ele mesmo faz Aí ele se torna independente, mas Sim. Então o exercício físico, ele melhora nosso sistema imunológico, Exatamente. Ele controla nosso peso, e assim, toda pessoa que tem sobrepeso é uma pessoa inflamada, né? Exatamente. O Inflamação Covid, do inclusive, corpo, né? exato, o Covid veio para mostrar isso. Fumar é um fator de risco extremamente importante, beber álcool, né? O consumo de álcool também, consumo né? de álcool, mesmo quantidades pequenas de álcool, estão relacionadas. Existe, inclusive, uma movimentação de vários países para que você tenha um rótulo, como se tem no cigarro, de que a bebida pode levar ao câncer. Exatamente. Tá? Alimentação também, né? Quais são os alimentos hoje que têm mais risco? Então, o que é que nós sabemos, né? É muito difícil você fazer um estudo para avaliar a alimentação. Por quê? Porque eu precisaria de um controle extremamente rigoroso. Então, se você tivesse uma ilha onde todo mundo na ilha A comesse determinado alimento e na ilha B desde pequeno, etc., você poderia fazer esse controle. Mas vários estudos, por exemplo, estudos populacionais, mulheres que moravam no Japão e migraram para os Estados Unidos para uma dieta ocidental, estudos com embutidos. Sim, embutidos, né? Tá? Processados. Embutidos, né? E processados são muito ruins. Então, tudo que, na verdade, o homem passa a fabricar. Então, os refinados, refrigerante. Isso é uma coisa, André, que seria importante nós criarmos esses hábitos desde que as crianças são pequenas, né? Então, existe muito essa coisa, meu filho não gosta de vegetal. Sim, mas você deu vegetal para ele, você falou para ele, né? Você vai comer brócolis. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, né, com a alimentação. Com certeza. E a criança ainda tem essa questão dos doces também, né? É inserido muito açúcar. Açúcar também deve ser um risco muito grande. O açúcar refinado, assim, o processo de refinamento, né, de tudo. Então, da farinha, do açúcar, tudo isso é prejudicial. Com certeza. E, assim, cada vez mais existe uma crescente de jovens com casos de câncer diagnosticados já precocemente. Sim. Infelizmente, isso é uma tendência, né, mundial, que é o aumento no número de pessoas acometidas. Existe um motivo já assim, real que foi estudado, visto pela medicina? Assim, tem várias especulações. Então, ingesta de microplástico,
né, que é uma contaminação que acontece na água, que acontece, né, nos alimentos. Então, isso é uma coisa, uso de pesticidas, a própria né, poluição ambiental. Então, tudo isso faz com que as nossas gerações de hoje sejam menos saudáveis do que as gerações no passado. Então, existe já um aumento do câncer na população geral, porque a população está envelhecendo. E sim. Então, como a população deixa de morrer por causas cardiológicas, você tem um aumento de segurança, né, de acidentes, etc. Então, você reduz esses riscos e aí a pessoa fica mais velha. Isso é um fator de risco para câncer. Como essa população mais jovem também está sendo submetida a vários agressores, né, que não existiam no passado. Com certeza, que vem do alimento, que vem da poluição do próprio ar, da água, né? Isso é bem interessante. A gente, então, procurar cada vez mais ver alimentos saudáveis, alimentos mais naturais, né? Exato. Que a gente possa escolher para mudar esse estilo de vida. Em relação a um caso muito recente, né, no caso da Preta Gil, foi uma busca, né, uma luta que a gente percebeu, pôde acompanhar no caso da Preta Gil, e mesmo assim ela veio a óbito, né? O câncer de intestino não é falado tanto, mas eu vejo que, de fato, ele é muito arriscado e ele pode, sim, ser visto antes, com antecipação, né? Precisa ser acompanhado. Isso se causa principalmente pelo fator de infecção intestinal? Não tem nada a ver com infecção. Na verdade, você tem o câncer de intestino genético, né, que são aquelas famílias que têm ou aumento do número de pólipos, né, ou então existe um grupo de pacientes que não tem esse aumento de pólipos, mas tem uma doença genética. Esses acontecem, inclusive, mais do lado direito do intestino. Mas existem, né, em amostras tumorais, já tem se encontrado, inclusive, a questão dos microplásticos, e existe um aumento de incidência de câncer de cólon em pacientes jovens. Então, antigamente, a idade para se fazer colonoscopia era de 50 anos. Exatamente. Hoje já está reduzida para 45. Se você tiver um parente de primeiro grau que tenha tido câncer, então, por exemplo, aos 40 anos, você deve fazer aos 30, ou seja, uma geração antes. E já se conversa para que essa idade mude para 40. Então, realmente... E assim, o que a gente fica mais triste é que é um exame relativamente tranquilo, né? Que você, né, que é a colonoscopia. Sim. Claro que tem toda a parte do preparo, que é muito chata. Exatamente. Então todo mundo corre desse exame. Todo mundo tem medo, não gosta de fazer. Não é incomum. Mas é muito, muito necessário, muito né? Importante, claro. Muito importante, muito necessário. É muito triste, né, você atender um paciente no consultório com câncer de cólon e você perguntar, mas você nunca tinha feito uma colonoscopia? Um paciente, sei lá, com 61 anos. E aí a pessoa fala, não, meu médico me pedia desde 50 anos e eu nunca fiz. E se ele tivesse feito, a chance dele não estar ali na minha frente era muito grande. Porque o pólipo, como eu falei, ele nasce, né? E aí você tem todas as alterações até ele chegar a um câncer invasor. Então consegue até fazer um trabalho antes, né? Sim, com certeza. Que não chega tanto, né? Esse caso aí de até chegar a óbito. Em relação à genética, né? É muito importante você trazer esse fator, né? A partir de que idade as pessoas já podem começar a fazer um teste genético? Só para quem tem realmente alguém que tenha câncer na família? Ou não? Qualquer pessoa pode fazer esse teste? Não, pelo amor de Deus, o teste não deve ser feito por qualquer pessoa, porque, na verdade, você tem que ter todo um cuidado psicológico. Né, de quem já tem. Exato. Então, o que é que nós fazemos? Nós encaminhamos para o oncogeneticista o caso índice. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente com um câncer de mama jovem, eu vou pedir que ela seja avaliada, ela é testada, e se acontecer a identificação de uma alteração genética, aí você volta e vai testar a família. Então, assim, ela
se ela já tiver alguém na família, mesmo que não seja uma mãe, por exemplo, que é um parentesco muito forte, muito próximo, qual outro parente, assim, qual outra pessoa pode ser, por exemplo, um modelo para que ela já seja um alerta para que ela vá fazer esse teste? Então, parentes de primeiro e segundo grau, tá? Mães, tias... É importante que ela já faça, né? Mesmo assim, existe o fator, né? Mas, de novo, a gente testa o caso índice. Sim, sim. A gente testa né, a paciente. Claro. Então, por exemplo, claro que se... poxa, minha mãe morreu com 40 anos de um câncer de mama e não tem irmãs. Isso vai abrir um alerta e aí vale para essa pessoa fazer uma avaliação com um oncogeneticista. Mas não é você chegar no laboratório e pedir eu quero pagar o teste, fazer o teste. Porque tem todo um acompanhamento, né? Claro, claro. Não, eu digo porque hoje eu vejo que tem os testes de DNA, né? Que as pessoas hoje estão vendendo, está tendo muita propaganda. Inclusive, até já pensei em fazer. Que aí você vê justamente como é as probabilidades de doença que você tem ali. Esses testes, assim, filosoficamente, eu sou bem contra eles. Porque, assim, vai lá, o teste vai dizer, você tem 20% de chances de desenvolver Alzheimer, ou desenvolver... colite. E aí você fica com aquilo na sua cabeça. A pessoa pode ficar muito mais tensa, né? Exato. Até com ansiedade de sei lá, de repente até desenvolver algo que nem estava ali com tanta probabilidade, né? E assim, essa questão da epigenética traz muito isso, né? Às vezes a gente até tem realmente na família um caso, mas vai depender muito do nosso comportamento, estilo de vida, para poder a gente ter ou não, né? Exatamente. Assim, é sua parte como protagonista na sua vida, né? Exatamente. A autorresponsabilidade, você tomar cuidado, ter consciência dos seus atos, né? A partir de sempre. Em relação ao seu trabalho, né? Que deve ser um trabalho, assim, realmente desafiador, né? E com muita responsabilidade, você e sua equipe. Hoje, dentro do seu ritmo, né? Do que você atende, qual é o maior desafio, né? De ser hoje uma médica que trata exatamente de uma doença como o câncer? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é o excesso de informações e informações nem sempre verdadeiras. Então, hoje, os pacientes têm acesso, né, com Google, com ChatGPT, né? E assim, exato. Porque se eu quiser dizer que o céu é verde-limão, eu escrevo lá e isso em algum momento pode se tornar uma verdade, né, dentro da internet. Então... Eu que, né, comecei a exercer medicina antes dessa era da internet, né, e continuo exercendo, é para mim um maior desafio hoje. Que os pacientes chegam, você tem que realmente discutir, né, ter toda uma paciência para poder conversar com os pacientes. Quais são os maiores mitos, assim, que chegam, né, assim, as coisas, mitos e verdades sobre o câncer real? Não, tem muito, assim, surgiu uma vacina que vai curar totalmente o câncer e o paciente, né, se apega àquilo, mas as pessoas não entendem que existem protocolos de pesquisa, que existem fases de protocolos de pesquisa. Você tem que fazer toda essa explicação. Claro. Existe um movimento também, mais alternativo também, né? Que as pessoas procuram de cura, através de meditações, alguns tipos de retiros. Isso ajuda? Não, claro que não vai curar, mas existe algum tipo de ajuda em relação a isso? Isso sim, assim, eu acho que você incorporar outras técnicas, isso tem sido mostrado, né? Principalmente que traga bem-estar, né? Exato, isso tem sido mostrado em estudos. Então, começando pelo exercício físico, passando pela yoga, meditação, a própria espiritualidade. Então, tudo isso... Auto-perdão também deve ser super importante, e perdão também para o outro, né? Com certeza. Tudo isso ajuda muito a você... Porque foi até o que eu estava, de novo, conversando com essa paciente hoje. Você tem que estar bem, até para sinalizar, né, para as suas células que tá, né, que as coisas estão indo bem, porque senão você manda uma energia que não é uma energia bacana. É aquela questão da vibração, né? Aquilo que você vibra, você vai vibrando e dentro de você, nosso corpo é uma boa parte de água, ele acaba realmente trazendo esses ruídos. E aí você fica mais tensa e até dá mais vazão para essa doença ou possibilidades, né, de doença. Em relação à espiritualidade, é um assunto que eu gosto muito e eu vejo também que a senhora gosta de falar sobre isso, até inclusive tem seu livro também, né? Então, assim, dentro
desse fator, né, espiritualidade, de fato ela contribui para essas famílias que estão passando por esse momento tão desafiador, que é alguém com câncer, né, família acompanhando, ou até o próprio paciente. O que a espiritualidade pode ajudar a contribuir dentro do que você já viu, né? Tanto quanto médica, quanto também dentro desse estudo, né, de espiritualidade, conhecimento então, na que a senhora verdade, tem. Cada vez mais nós temos visto a incorporação, né, da espiritualidade. Em 1988, a Organização Mundial de Saúde incluiu a espiritualidade como mais um pilar dentro do conceito de saúde. E nós temos visto vários estudos, né, um número muito crescente de estudos avaliando a espiritualidade, né, avaliando a importância da espiritualidade dentro do processo de aceitação, dentro do processo de luto, dentro do processo mesmo de entender o propósito da doença, né, nas nossas vidas. Então, eu acho que assim, hoje, com esse reconhecimento, inclusive recentemente, o Conselho Federal de Medicina criou uma câmara técnica sobre espiritualidade. Inclusive bacana, tiveram um evento recente que foi muito bacana. Então, acho que tudo isso, quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, nós fizemos um consenso sobre espiritualidade, imitando a Sociedade de Cardiologia, que já tinha feito isso. E é um consenso muito bacana, que inclusive está acessível ao público. Eles podem procurar no Google. Aí, procure no Google coisas boas. Coisas boas, que existe também, né, doutora? Muita coisa boa. Informação boa. E é bom saber que a ciência e a espiritualidade, elas estão ali juntas, né? Porque, de fato, faz com que a gente fique mais tranquilo. Eu acho que dá um pouco mais de esperança, um pouco mais de força, né? Porque a espiritualidade, ela traz isso, né? Em algum momento no passado já foi feito isso, né? Já era muito mais ligada a ciência e espiritualidade, e depois de um tempo se rompeu, né? Exato. Teve um divórcio grande. Teve um divórcio. Quando, né, na verdade, o médico se tornou muito cartesiano na época do iluminismo, então você teve essa separação, mas aí juntaram-se de novo e agora estão bem. E que bom, né, que isso mudou, porque assim, a gente precisa mesmo que quem está do outro lado, como médico, a pessoa que está ali olhando, tratando, ela tem esse lado, porque a espiritualidade, ela traz um lado mais humanista mesmo, né? Faz com que as pessoas olhem mais no olho, tenham uma escuta mais ativa, porque é um momento tão delicado. Então, para quem está do outro lado ali, que está sendo diagnosticado, realmente deve ser muito difícil lidar com as suas emoções, lidar e, né, saber que você tem a doença, e muita gente deve entrar em desespero, né? E quem está do outro lado ali é que vai passar um pouco de confiança, né? Um pouco mais de tranquilidade, né, doutora? Com certeza. E assim, para a equipe também, né, o exercício da espiritualidade também é extremamente importante, porque é uma especialidade muito difícil, né, dentro de todas as disciplinas. Então, é difícil do ponto de vista do psicólogo que faz psico-oncologia, da nutricionista, da enfermeira, da físio. Então, todo mundo precisa, né, estar centrado, até porque você tem que ter essa centralização para poder cuidar bem do paciente. É verdade. Então, toda a equipe precisa estar realmente com esse mesmo fator, né? Com esse mesmo olhar para o ser humano mais humano. Em relação ainda à espiritualidade, existe, por exemplo, dentro da sua experiência, questões que as pessoas, de fato, se sentiram melhor, tiveram uma evolução dentro do tratamento, depois que elas cuidaram? Claro, espiritualidade não falando de uma religião específica, né? Mas de uma forma ampla, de dizer que acredita em algo, tem fé, acredita no divino e em si mesmo, né, como divino também. Então, assim, nesses casos, já ajudou muita gente? Sim, eu acho que tanto a espiritualidade como a religiosidade também. Sim. Que não é incomum que, né, dentro de uma comunidade religiosa você encontre apoio nesses seus pares, né, nas pessoas que se frequentam dentro de um templo religioso. Então, acho que é importante as duas coisas. Então, dá mais força, né? Isso é muito interessante.
E dentro, assim, dos seus atendimentos, hoje você atende mais em Salvador, né? Sim, só em Salvador. Ótimo. Em Lauro de Freitas. E Lauro de Freitas, né? Crianças também, você atende mais adultos? Não, somente adultos. Crianças são cuidadas pelos oncopediatras. Né? Em relação à assistência à família nesse momento, né? Que deve ser, assim, também uma coisa que tem que ter atenção, né? Hoje, né, dentro você disse que é um trabalho multidisciplinar, né? Tem um psicólogo. Isso só para o paciente? Existe também ajuda para as famílias? Existe um acolhimento das famílias. E, inclusive, nós temos grupos que nós agora, inclusive, começamos lá no Santa Isabel também. Bacana. Então, o paciente vai começar um tratamento, você convida, né, a família ou a família e o cuidador também, para que eles entendam o processo. Porque existe um processo, né, de adoecimento do paciente e que isso transborda para todo o entorno. Então, é importante que todos estejam dentro da mesma página. É verdade, porque o fator emocional não só comete quem está, né? A família também, né? Sim. O que hoje as pessoas podem fazer, né? A gente falou de prevenção, mas hoje... E tipo até de exames de rotina, que não seja exatamente sobre o câncer. Que as pessoas, né? Que tipos de hábito, né? De tratamento, de cuidado, que a pessoa pode começar a fazer hoje para não ter esse caso de câncer futuramente? Eu acho que se nós pudermos nos concentrar, se você me perguntar quais são as coisas mais importantes, seria não iniciar o hábito do tabagismo. Isso é extremamente importante. Infelizmente, agora com cigarros eletrônicos... Pois é, uma situação ainda pior, né? Você tem pessoas que começam a usar o cigarro eletrônico, que é absolutamente proibido no Brasil, mas as pessoas não conseguem manter esse hábito e passam para o cigarro de papel. Então, essa é uma coisa. A outra é controle de peso, tá? Então, de novo, sobrepeso não é uma questão estética, é uma questão de doença mesmo. Então, hoje existe um combate realmente à obesidade. Exercício físico, tá? Cuidado com o sol, vacinação. Então, você tem, por exemplo, a vacina do HPV. Vacinem seus filhos, né? Tanto meninos como meninas, porque com isso você consegue reduzir a incidência de câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de canal anal. Então, isso é extremamente importante e é um absurdo, porque o Ministério da Saúde devolve, né, muitos lotes de vacina, porque as pessoas têm preconceito. As pessoas não tomam. Será que é falta de informação, doutora? Eu acho que tem essa questão da falta de informação, preconceito. Mas minha filha tem 9 anos de idade, se eu fizer uma vacina de HPV, eu vou estar chancelando ela, né? Então, assim, são mitos que não devem, e as sociedades têm combatido, né? A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade de Ginecologia tem combatido isso, mas nem sempre a informação chega, né, no indivíduo como deveria chegar. É verdade. E acaba que aumenta mais essas possibilidades, esses casos, né? Em relação ao Covid, existiu alguma diferença, algum aumento pelo fator Covid? Não. Né? Isso aí não mito, tem nada. Mito puro. Mito mesmo, né? Porque tudo hoje as pessoas falam, porque depois do Covid já aumentou, as pessoas tiveram mais problemas de respiração, memória, tudo isso você acha que é... Isso são coisas... Algumas coisas sim. Mas não relacionadas ao câncer. Você tem... uma síndrome pós-Covid, que é uma síndrome já bem diagnosticada, né? Cólico de fadiga, alterações cognitivas, etc. Mas isso não tem a ver com o aumento da incidência de câncer. Existe hoje algum tipo de movimento, assim, que, né, ajude as pessoas, falando mais da medicina, que as pessoas possam buscar mais informação, além do Google, né, claro, para, sei lá, alguma clínica, alguma coisa que a pessoa possa buscar para poder prevenir e estar sabendo um pouco mais sobre o câncer? Então, você tem alguns sites que são confiáveis. Então, Sim. por exemplo, o Oncoguia. Oncoguia? Oncoguia. Oncoguia, certo. Oncoguia é uma ONG presidida por Luciana Holtz, que fica em São Paulo, e ela tem uma capilaridade muito grande, ela tem várias pessoas no call center para responder perguntas, e assim... As pessoas podem tirar dúvida, né? Ela tem uma curadoria de médicos super renomados e importantes no Brasil, que, né, fazem parte de um conselho técnico. Então, assim, é uma informação de qualidade.
né? Porque, de novo, se você entra no Google e você coloca coisas lá, você vai ter qualquer tipo de resposta, Sim, né? sim, com certeza. Das mais E estapafúrdias nem todas possíveis. são verdadeiras, Exato. né? É. Em relação ao seu livro, ele trata também sobre o câncer, fala de espiritualidade, fala um pouco sobre. Então, na verdade, nós já fizemos 2 volumes, estamos indo para o terceiro. O livro, ele é um compilado dos nossos encontros. Nós temos encontros de várias religiões que são feitos a cada 15 dias. Ah, muito bacana. E então tem um padre, tem espírita, tem uma pessoa do candomblé, uma pessoa evangélica. Então, assim, com isso a gente fala sobre determinados temas. E o livro é um compilado disso. E o livro é todo beneficente para a Casa Solange Fraga. Ah, bacana. Então, essa casa, ela fica onde? Essa casa fica na Saúde. É uma casa que, no bairro da Saúde, é uma casa que é da Santa Casa de Misericórdia e é uma casa de abrigo para as pessoas, para as crianças com cardiopatia e com câncer. Uhum. Então, crianças que moram no interior, elas vêm, ficam na casa. Nós temos 6 quartos. Durante o período do tratamento, se elas vierem, por exemplo, num TFD, numa transferência fora de domicílio, passar o dia em Salvador, elas têm também um lugar de pouso. Apoio, né? Exato. Uhum. E nessa casa, que foi uma reabertura da casa, graças a uma parceria super bacana com a Casa Cor, que a casa estava fechada, e aí nós conseguimos que a Casa Cor fizesse um trabalho muito lindo. A casa é linda, né? Sim, quando você tiver oportunidade, Andréa, de conhecer. Ah, com certeza. E aí nessa casa nós temos oficinas de trabalho para as mães, porque o que acontece? Essas mães que não têm, né, muitas delas são diaristas, né? Não tem apoio, né? Não tem esse apoio. Uhum. Quando o filho é diagnosticado com câncer, elas têm que vir para Salvador, elas perdem os empregos. Verdade, então, imagino. Nós, através de voluntárias que são absolutamente fantásticas, nós temos um grupo enorme de voluntárias, nós ensinamos ofícios para essas mães. Olha, então, elas podem voltar para suas cidades e elas vendem esses produtos e aí conseguem, né, uma arrecadação bacana. Muito bacana. Enquanto o filho, né, está se tratando, Exato, ela está fazendo um trabalho ocupacional, por exemplo, aprendendo. Muito bom. Como é que faz para adquirir o livro, doutora? Então, o livro é através da Central de Doações da Santa Casa. Sim. Que tem um telefone. Ah, não, você não soube agora, tudo bem. Não, deixa eu pegar aqui. Porque é bacana fazer, né, esse e tipo eles de entregam em casa. Porque quanto mais pessoas ajudarem, né, ajuda a casa. O livro, ele é totalmente beneficente. Poxa, que bacana. Além do livro, existe também outra forma, né, de quem quiser fazer uma doação para cá, o número é 2203 71, né, que é Salvador, porque a gente está sendo vista de mais lugares também. 2203 9748. Ah, bacana, gente. Então aí, se você quiser adquirir o livro, como é que chama o livro? O livro Encontros com a Espiritualidade. Ah, muito bacana. E vale a pena. E eu vou adquirir o meu, porque com certeza, além de ser uma leitura interessante, é um ato também muito bom, né, de ajudar, né, essas pessoas, essas famílias que precisam desse apoio, que é tão importante, né? Não, com certeza. A casa, ela é muito linda e tem feito uma diferença muito grande, né, na vida das crianças. Poxa, imagino. Essas crianças, normalmente, quando elas são atendidas, existe mais possibilidade de criança ter possibilidade de cura? Sim. Do que uma, né? Eu acho que acredito pelo próprio corpo, né? Do que um adulto? Existe, sim. Então, mesmo neoplasias bem graves, elas são curáveis. Ah, que bom. Mas tem algum fator, assim, que possa contribuir? Só a natureza. E é você ter um tratamento adequado, né? Bacana. E vem muita gente do interior, né? Muita gente do interior. E 80% dos pacientes que são tratados lá no Santa Isabel não têm plano de saúde. Né? Então, imagina a dificuldade, né? Uhum. Mas dentro da oncopediatria. Dentro da pediatria, claro. Mas muito bacana esse trabalho, parabéns. Eu fiquei muito feliz em saber que existe esse movimento e que a gente possa também ajudar de alguma forma, né? Em relação a quem está em casa agora, te ouvindo, né? O que você pode trazer assim de mensagem, né, para as pessoas que estão passando por esse momento, seja a família ou seja ela mesma, com problemas de câncer? Eu acho que assim, Andréa, é você aprender para que
aquele processo de adoecimento veio, né? Então, Tipo não uma se lição, perguntar, doutora? exato, não se perguntar por quê, mas Sim. se perguntar para quê. Para quê? É uma boa pergunta. Então, por que eu, né, eu tô passando por isso e eu tenho que entender e aproveitar ao máximo essa lição, né? Porque todas as dificuldades de nossas vidas são nossos mestres, né? É verdade. Olhando para o futuro, doutora, quais são as maiores esperanças e desafios da luta contra o câncer? Eu acho que a gente, dentro desse potencial, né, de imunoterapia, agora com a chegada no futuro breve de imunoterapia mais dirigida, né, que são as CAR T-cells, aumento de pesquisa clínica, com aumento de oferta, né, de medicamentos para pacientes que não têm essa possibilidade. Acho que tudo isso traz um futuro brilhante. A gente espera que a pesquisa continue, né? Que bom, né? Em termos também de medicamento, existe uma evolução maior na parte Sim. Hoje você tem os bispecíficos, você tem, né, o CAR-T chegando, então tem muita coisa chegando. A parte mais difícil das pessoas é a questão do tratamento ainda, né? Então, assim, existe hoje outras formas de tratamento que contribuam para ser menos sofrida? Então, sim. Hoje você tem, na verdade, a quimioterapia, ela continua, né, uma parte importante do tratamento. Mas ela melhorou os impactos? Mas os efeitos colaterais, nós conseguimos lidar com eles de uma maneira melhor. Então, você consegue reduzir enjoo, você consegue reduzir muito a perda de cabelo. Então, assim, tem coisas que você consegue fazer que você vai realmente tornando a jornada do paciente mais tranquila. Um pouco mais fácil de lidar com isso, né? Com certeza. E é bom a gente também ver que a tecnologia ajuda muito, né? Cada vez mais, trazendo esses recursos de possibilidades, né, de tratamento. Em relação a... Você também viaja, vai buscar essas informações, participa de congresso. Tem alguma novidade também vindo de fora ou são essas mesmo que você trouxe? Não, acho que são basicamente essas. Que maravilha. Doutora, é um prazer recebê-la aqui, no prazer Vida em Equilíbrio. estar aqui. Falar sobre câncer realmente não é muito fácil, mas é necessário, né, como a gente trouxe. As famílias precisam saber um pouco mais, as pessoas também. O que é exatamente ter vida em equilíbrio para você? Eu acho que você conseguir equilibrar, né, seu trabalho, seu autocuidado, colocar dentro da sua equação momentos para você, né, de meditação, de exercício, ter uma alimentação saudável. Acho que tudo isso, cuidar de sua família, acho que é realmente a gente conseguir equilibrar todos os pratinhos da melhor maneira possível. Da melhor forma, né? Então, cada vez mais trazer leveza, né? Para você, para o seu estilo de vida, pensamento também, atitude, né? Contribui muito, né, doutora? E hoje, então, a senhora está atendendo no Santa Isabel. Qual mais outra clínica? Inalco Clínicas. Ótimo. Quem quiser te procurar, ser uma consulta... Acho que hoje com o Google fica tudo mais fácil. Com o Google mais fácil, né? Então tá, e olha, foi um prazer recebê-la aqui. Eu sei que prazer. A senhora está numa correria, que tem agora uma reunião super importante. Então, assim, já valeu muito esse bate-papo, tá? Espero vê-la novamente, quem sabe falar um pouco mais, com mais tempo, tá? Gente, hoje foi um pouquinho mais rápido Vida Equilíbrio, mas foi maravilhoso receber a doutora Clarissa, tá? Te agradeço muito, te agradeço ter adaptado esse horário. Não tem problema. Então, gente, hoje vai ser um pouquinho mais rápido Vida Equilíbrio, mas com certeza é uma informação de valor. Eu espero que você curta. Passa para as pessoas que estão passando por esse momento hoje tão delicado que é o caso do câncer, tá? Eu, Andréa Cunha, fico por aqui e até o próximo episódio. Grande beijo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.